Salve família, como é que vocês estão? Tranquilidade? Também para mais um vídeo, Paulão aqui falando, simbora, daquele jeitão. Hoje a gente vai falar sobre eleições novamente, eu acho que é muito importante, porque na última vez, esse foi o primeiro ano que eu votei, né? Na última vez a gente fez um vídeo com relação a Bolsonaro, a Lula, etc. E eu pensava que no outro dia já seria o resultado, né? Já seria o resultado definitivo. E poderia ter sido, né? Mas eu vi que tem uma regra que leva para o segundo turno, que foi o que aconteceu. E assim, amanhã, dia 31, não, hoje, dia 30 mesmo. Ontem foi 29, né? A gente tá aqui meia-noite 22 de domingo gravando. Mas o ponto é, a gente vai ter uma eleição muito importante hoje, né? Tem que votar consciente, tem que ser tranquilo, mas a gente tem muita coisa para tirar de lição, né? Tirar de lição é algo muito clichê, né? Mas para aprender realmente, para evoluir nas próximas vezes, certo? Por quê? Porque a gente vê um contexto, né? Uma narrativa de sempre, que sempre teve, já tá clichê, já tá maçante, já tá enjoado, que é a esquerda e a direita. A esquerda, a galera de LGBT, a direita, a galera mais comum ali, padrão, né? A galera que é a família tradicional, né? Enfim, não tô entrando em mérito de conceitos aqui, se você pegar pela minha fala vai ter muita coisa errada, mas só para entender, beleza? Só para ficar claro. E assim, a gente vê essa separação de contexto muito forte, muito grande, e tem uma verdade absoluta, tem uma verdade absoluta. Não, não é aquela questão de a direita que é cega, a esquerda que é cega. É todo mundo cego e ninguém enxerga que realmente tem um ponto central absoluto que é a falta de empatia. Né? Eu não consegui encontrar palavras melhores para expressar essa verdade absoluta que é a falta de empatia. Porque, por exemplo, a gente vê uma narrativa da esquerda muito grande narrando o ódio ao Bolsonaro e as falas dele, né? Principalmente as falas, certo? Porque o Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, uma pandemia, uma guerra, né? Esse argumento é um argumento que a maioria dos bolsonaristas usam, mas é um argumento muito válido. O cara passou uma pandemia, uma guerra, e a gente tá bem pra caramba, né? Só que qual foi o problema? Um dos discursos que mais fez o ódio ao Bolsonaro ser gerado é principalmente aquela questão que ele comentou com relação ao vírus do Covid, né? Que seria só uma gripezinha e sorrindo. E assim, enquanto tinha muitas pessoas na fila do hospital, é, realmente indo a óbito, muita gente triste, chorando, isso gerou um ódio muito grande. Claro que ele não tinha a menor culpa, mas assim, você associa, né, as pessoas que estão ali sofrendo precisam procurar alguém para culpar, né? Então você vê uma falta de empatia dessas pessoas, mas também do Bolsonaro que não teve né, a visão de macro e tá tudo bem, né? É um presidente, ele tem várias outras responsabilidades, ele estava também é, passando por um momento difícil, porque a galera tava cobrando ele bastante, e foi o jeito dele lidar, né? Às vezes para tentar trazer um alívio. Só que a forma que ele trouxe um alívio foi uma falta de empatia ou uma empatia um pouco errada, uma visão empática um pouco errada. Mas também uma falta de empatia da galera ali que realmente perdeu alguém. E quando você perde alguém, você fica completamente cego, né? E não julgando ninguém, completamente a dor, né, que a pessoa gera ali, ela se cega, ela se fecha ali para os próprios sentimentos. Ela não quer entender que possa haver algum tipo de argumento. A dor dela é tão grande que já é argumento suficiente para ela procurar um culpado e culpar ele até o fim, né? E assim, pessoas que nem perderam ninguém, se empatizando também de uma forma errada, apoiam, né, essa questão de que Bolsonaro virou um genocida ou coisa do tipo, certo? E sendo que a gente foi um dos primeiros países a vacinar, é, e né, outro fato, não tem como negar, a gente foi um dos primeiros países a vacinar, né? E sabe, não tem muito o que falar. E essa falta de empatia por ambas as partes fica um ciclo vicioso de ódio.
Outro ponto também. O Bolsonaro tem uma narrativa também, a forma que ele se comunica é um pouco agressiva, né? Isso gera um ódio muito grande nas pessoas que têm uma certa influência, principalmente como, por exemplo, o Felipe Neto, acho que é o principal opositor do Bolsonaro aí com relação a números, mas é uma falta de empatia, tanto por parte do Felipe Neto, tanto por parte do Bolsonaro, né, nos discursos que ele tem, que gera muito ódio nas pessoas. Você abaixar seu ego, né? Às vezes você chegar e falar, ah, ele roubou, fez isso e aquilo. Você para pra pensar um pouco, né, e falar, então, mediante o que ele governou ali, com a maior calma do mundo, certo? As pessoas começam a ver que faz sentido, sabe? Mas quando alguma pessoa bate o olho em você, ela tá ali em uma folha em branco, mas você começa de uma forma agressiva, ela já fica. O que esse cara tá falando? Se achando desse jeito, falando que outro é aquilo, já fica com o pé atrás, sabe? O primeiro ponto é recuar. Quem tiver atrás para parar é a primeira pessoa que ela vai escutar, né? Porque ela vai ficar um pouco assim, entende? E a galera que já apoia o Lula, né, por exemplo, ou qualquer outro candidato que apoiava aí, né, agora o segundo turno é Lula ou Bolsonaro, né, no caso, quem apoia o Lula, toma mais ódio ainda, né, e a gente tem fatos, né, a questão de todo o contexto que o Lula teve, o tempo que ele teve e tudo mais, é um contexto que a gente para e pensa, putz, ele teve tanto tempo, né? Poderia ter sido melhor. Estados Unidos evoluiu bastante naquele tempo, que a gente não evoluiu, a gente tinha muito potencial. Foi aquele ponto, né? Foi realmente uma má administração. E não tem como dar mais uma chance assim, sabe? E assim, claro que muitas pessoas acham que tudo que aconteceu com o Lula é uma mentira, né, realmente só teoria da conspiração, que foi usado para tirar ele do governo e tudo mais. Mas assim, você precisa entender o que são fatos e o que é inventado, né? É algo que você precisa dar uma pesquisada, né, e olhar direitinho. Mas os resultados que a gente tem com o Bolsonaro no governo são resultados muito mais interessantes, principalmente ao contexto que a gente viveu, tá? E assim, eu respeito muito quem vota em qualquer lado, né? Mas assim, a gente tem que ver os fatos realmente, né? Se você passa por um período de experiência, você tem sua vida toda aí, independente do cara que você escolheu para votar, né? O Bolsonaro ou o Lula. Você tem uma vida toda, você passou por experiências e essa é a sua decisão, né? Mas eu respeito muito isso, é o que falta na galera. Em vez de sentar, discutir com calma, não. É sempre aquele discurso da galera passando com o carro, né, ofendendo as mulheres que apoiam Lula, ofendendo a galera, né, LGBT, enfim. Tem umas pessoas que são assim, claro que não são todos os bolsonaristas, não são todas as pessoas. Eu voto 22, tá? Mas eu respeito muito quem vota no Lula, não tenho nada contra. Sentaria assim para tomar um café com o Lula, com o Bolsonaro, sei lá, não importa. Eu só acho que assim, passou do tempo do Lula, sabe? Ele já tem 85 anos, o que ele quer com política, velho? Já foi, já passou o tempo. E assim, é basicamente lógica, né? Mas voltando ao ponto, é sempre aquela narrativa, né? Os bolsonaristas gritando, ah, a esquerda passa mal, não sei o que, bandido. Toda hora a mesma coisa, é um discurso de ódio. Ninguém para pra explicar, ah, por que que eu sou 22, né? É sempre uma narrativa muito agressiva. Enquanto mais agressiva, mais a pessoa se fecha, certo? E eu não tô dizendo que quem é da esquerda é cego, nada do tipo. Tô querendo dizer, eu posso estar cego votando no Bolsonaro. É assim, por exemplo, uma pessoa que vota no Lula, eu falando que voto no Bolsonaro, a pessoa vai dizer que eu sou cego, né? E se for, por exemplo, eu que voto no Bolsonaro, vou dizer que a pessoa que vota no Lula é uma pessoa cega. Não. É experiência, é feeling, né? O que a pessoa acha do candidato. Mas essa narrativa de agressividade, de falta de empatia, de entender realmente, de puxar para conversar com calma, é muito ruim. E principalmente nas redes sociais, as pessoas sempre querem tirar onda com quem vota no PT. Por exemplo, eu, que consumo conteúdo voltado ao Bolsonaro, né, que é a pessoa que eu apoio, eu sempre vejo as pessoas que também votam no Bolsonaro com essa agressividade, com essa falta de respeito.
Então, assim, é um dos principais motivos que talvez não levem o Bolsonaro à vitória, mas é, é isso, né? Essa falta de empatia, essa falta de sentar com calma, de conversar. Eu vi muitas pessoas fazendo isso, só que a maioria, acho que 90% não faz. É sempre aquele discurso, aquela postar em rede social, fazer a ofensa ali, de, o cara vota no PT, ele é gay, uma coisa assim, sabe? Eu acho isso completamente ridículo. É uma falta de empatia, você só vai fazer as pessoas se fecharem cada vez mais. Não que elas precisem abrir os olhos, mas elas precisam entender que, por mais que o, o, o Lula tenha um discurso mais bonitinho, né, um discurso que as pessoas querem ouvir, às vezes você. A verdade é, se ele soubesse administrar o país, independente do que ele fala, independente dos conceitos que ele tem, se ele soubesse botar comida na mesa, realmente seria algo mais interessante. Acho que a palavra não seria botar comida na mesa, mas fazer a economia acontecer, né? Fazer a economia acontecer como o Bolsonaro fez durante a pandemia, certo? Mas muitas pessoas passam fome. Claro, com certeza. A gente não foi um período fácil, mas se botasse outra pessoa no lugar do Bolsonaro, ainda mais de um país que vinha realmente quebrado praticamente, talvez não fosse tivesse um resultado bem pior, sinceramente, né? E assim, se o Lula soubesse administrar direitinho, se o Lula soubesse o básico ali, talvez fosse uma opção de voto, né? Mas trazer mais um período novamente, né? Claro, você pode ter uma visão completamente diferente da minha, tá tudo bem. Eu não tenho a verdade absoluta, posso estar cego, eu tenho a capacidade, a empatia de entender que eu posso estar vendo de um ângulo completamente errado, né? Mas esse é o ponto que eu tenho das experiências que eu passei, do que eu vejo, do que eu escuto. E tá tudo bem, é isso, é a democracia que a gente vive. Mas assim, lembra que a partir do ponto que alguém tenta te calar, não deixa, velho. Tá? Você que vota no Lula, eu não gostaria que você fosse calado de jeito nenhum. E, né, ninguém. Então, assim, é muito importante a gente ter essa diferença de opinião, né? É muito importante isso. Isso que faz uma democracia. E eu acho maravilhoso essa troca de ideia, essa diferença que a gente tem. Só que essa agressividade, sabe, não tem necessidade nenhuma. Se você vota, tá tudo bem, né? Vamos conversar. Vamos ver se você vem pro meu lado ou se eu vou pro teu, mas as pessoas quando sentam pra conversar, elas já sentam assim. Já senta assim, sangue no olho, sabe? Aí não tem como. Mas é isso, vote consciente. Tamo junto. Já vai ter saído o resultado, né? Quando esse vídeo estiver saindo. E é isso, velho. Não tem muito o que fazer. Simbora. Aquele jeitão.